Senhor a todos. Como eu falei na nossa oração, é um privilégio estarmos aqui mais uma vez buscando e adorando ao nosso Senhor, amém? Nesta noite eu estou aqui trazendo a palavra do Senhor. Trago um recado do nosso amado pastor, que não pôde estar aqui nesta noite por um compromisso, mas domingo, em nome de Jesus, ele estará aqui, amém? E nós vamos continuar na série de mensagens no caminho de Emaús. Na semana passada foi a primeira pregação sobre essa série de mensagens e hoje é a continuação desta mensagem. É uma mensagem bem curta, mas é uma mensagem muito rica e eu creio que Deus falará muito aos nossos corações, amém? Eu peço aos amados irmãos que abram no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, no seu versículo 20, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 20, conforme forem achando, vamos nos colocar de pé, por favor, para lermos a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 20. Amém? Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Amém? Podem se assentar, nós já fizemos a oração desta noite. Como eu falei no início, o nosso pastor já começou essa série de mensagens na semana passada. Ele pregou do versículo 13 até o versículo 16. E nesta noite nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 20, amém? Eu vou fazer um breve resumo do que o nosso pastor pregou na semana passada, porque é uma continuação. Então, quem não pôde estar aqui realmente vai ficar um pouco perdido nas mensagens que eu vou passar nesta noite. E vamos lá. Existiam 2 discípulos que estavam caminhando para Emaús. Emaús, a princípio, era um lugar confortável e prazeroso de se estar. Esses discípulos estavam em Jerusalém. Jesus já tinha acabado de ser crucificado e tinha chegado finalmente o 3º dia, o dia de sua ressurreição. Jesus já havia profetizado que ele iria ressuscitar e estes homens, chegou o 3º dia e eles não conseguiram esperar a ressurreição de Jesus. Para aqueles homens estava sendo muito difícil continuar em Jerusalém, porque eles eram discípulos de Jesus. Jesus foi humilhado, foi crucificado, foi condenado. Então aqueles homens estavam vivendo momentos difíceis em Jerusalém. Eles estavam sendo perseguidos, humilhados, eles poderiam ser condenados à morte também, justamente por serem discípulos de Jesus. E tinha finalmente chegado o 3º dia, o dia em que Jesus iria ressuscitar, mas nada ainda havia acontecido. E aqueles homens, desesperados, angustiados, não sabiam mais o que fazer ali em Jerusalém, decidiram ir para Emaús. Emaús, como eu disse, a princípio era um lugar prazeroso, um lugar agradável, um lugar seguro para eles, mas eles não conseguiram esperar Jesus ressuscitar. O coração, a alma estava gritando, a ansiedade estava falando mais alto e eles decidiram por eles mesmos saírem de Jerusalém e irem para Emaús. Amém? Foi exatamente isso que o nosso pastor pregou na semana passada. Aqueles homens não conseguiram criar expectativas em Jesus, fé em Jesus. Se Jesus falou que iria ressuscitar, ele vai ressuscitar. Aqueles homens é que não conseguiram esperar. Se Jesus faz uma promessa na sua vida, ele vai cumprir. Muitas vezes nós é que não conseguimos esperar, porque Jesus, Deus, ele não mente. Deus não é homem que minta. Ele não mente. Assim que ele faz a promessa, ele vai cumprir. Mas aqueles homens, naquela ansiedade, no desespero, no medo de morrer, seguiram para Emaús. Amém? Vamos ler no versículo 17 agora. Agora, finalmente, eu vou começar a mensagem de hoje. Versículo 17, no mesmo capítulo 24. Vamos ler a primeira parte do versículo 27. Então lhes perguntou Jesus:
que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Como eu disse, estes homens, esses 2 discípulos estavam caminhando para Emaús. E Jesus apareceu ao lado destes homens para caminhar com eles. Como foi pregado na semana passada, aqueles homens não conseguiram ter olhos espirituais para enxergar Jesus ao lado deles. E muitas vezes isso acontece conosco também. Nós estamos com os nossos problemas tão além de Jesus que os nossos olhos não conseguem enxergar Jesus. Mas Jesus está ali, a todo momento do nosso lado. Amém? Como disse o nosso pastor, é até aceitável que aqueles homens não tenham reconhecido Jesus no primeiro momento, porque Jesus havia ressuscitado, seu corpo estava glorificado. Então, no primeiro instante, é um pouco mesmo difícil de reconhecer Jesus. Imagina, qualquer pessoa aqui nessa igreja, Alexandra, é loura, daqui a pouco ela aparece aqui na igreja com a cabeça raspada, vai ser até um pouco difícil para a gente reconhecer. Quando nós mudamos a nossa fisionomia, pode ser um pouco difícil realmente para a gente se reconhecer. Então, Jesus, com o seu corpo glorificado, foi realmente difícil para aqueles homens reconhecerem que era Jesus. Mas se eles estivessem com seus olhos espirituais apurados, se eles estivessem em comunhão com o Espírito Santo do Senhor, Jesus poderia aparecer glorificado ou da mesma forma que ele era antes, que eles iriam reconhecer a presença do Mestre ali. Amém? Quantas vezes nas nossas vidas alguém chega nas nossas casas e só pela maneira como anda, a gente já sabe quem chegou, ou a maneira como abriu a porta, a gente já sabe quem chegou, mesmo que a gente não consiga enxergar. Mas só pelo fato de como a pessoa se porta, nós conseguimos ter um entendimento de quem é aquela pessoa que está se aproximando, quem é aquela pessoa que está chegando. Que nós tenhamos esses olhos espirituais para Jesus também. Que nós saibamos qual o momento que Jesus quer estar ao nosso lado, quer ter comunhão, intimidade conosco. Porque, como eu falei, Jesus nunca sai do nosso lado. Em nenhum momento. Mesmo naquele momento em que às vezes Deus está caladinho. Ele nunca sai do nosso lado. Mas ainda assim nós não conseguimos enxergar. Porque a nossa ansiedade, os nossos problemas, eles sobrepõem a Deus. Como estava acontecendo com esses 2 discípulos. Mas isso não pode acontecer nas nossas vidas. Jesus está sempre caminhando conosco. Mesmo que a gente não enxergue, Ele está sempre caminhando conosco, porque Deus é fiel em nossas vidas. Ele não vai nos largar. Nós sim, às vezes, largamos Deus. Mas Deus, Jesus, Ele está sempre do nosso lado, caminhando sempre do nosso lado. E não irá nos largar, amém? As preocupações daqueles homens estavam indo além de Deus, além de Jesus. E quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas, não é verdade? O problema é tanto, a luta é tanta, o deserto é tanto, o problema familiar, o problema no trabalho, a crise financeira é tanta, que a gente só pensa nisso, ao invés de pensar e glorificar e adorar ao Senhor, porque Ele está do nosso lado. Amém? Eu digo que muitas pessoas acham que é muito fácil vir à igreja, orar, louvar, glorificar ao Senhor quando tudo está bem na nossa vida. Mas eu digo que também é muito fácil orar, glorificar, adorar a Deus quando nós estamos passando por problemas e dificuldades. Porque quando nós estamos no momento de luta, de deserto, muitas vezes nós não temos mais nenhuma saída. Aí a nossa única saída é Deus. Aí sim a gente vai procurar Deus. Olha, não tenho mais o que fazer, então sim, agora eu vou procurar o Senhor. É muito fácil nós levantarmos os nossos braços, orar, louvar, quando nós estamos passando por problemas também. Porque às vezes, infelizmente, quando nós conseguimos resolver os nossos problemas, nós largamos Deus novamente. E aí quando temos problema, nós voltamos para Deus novamente. Então é muito fácil adorar, orar, louvar ao Senhor na alegria e na tristeza. Mas é muito difícil nós orarmos, louvarmos e glorificarmos ao Senhor quando a nossa vida está naquela mesmice, está estagnada. Aos nossos olhos, Deus não fala, a promessa não se cumpre, não está nada tão bom, mas também não está nada tão ruim, está mais ou menos. E aí, quando a sua vida está mais ou menos, você adora mais ou menos,
você ora mais ou menos, a sua motivação de procurar a Deus também fica mais ou menos. É muito difícil louvarmos, adorarmos, fazermos a obra, irmos à igreja, quando absolutamente nada acontece em nossas vidas. E foi exatamente isso que aconteceu com esses discípulos. Nada estava acontecendo. Jesus havia profetizado que ele iria ressuscitar ao terceiro dia, mas nada ainda havia acontecido. E qual é a promessa que Deus, que nosso poderoso Pai fez na sua vida, mas que ainda não se cumpriu? Você acha que nada está acontecendo? Muito pelo contrário, às vezes, coisas completamente contrárias da promessa acontecem e a promessa mesmo não acontece. E aí você fica desanimado, você fica triste, você fica querendo ir para Emaús, mas Deus quer que você permaneça em Jerusalém. Deus quer que você permaneça na sua vida, mesmo você achando que nada está acontecendo. Porque você acha que nada está acontecendo, mas Jesus está ali, do seu lado. É você que não está enxergando. Continue louvando, continue orando, continue adorando, continue glorificando, porque Deus ele vai te honrar. Ele é fiel, ele não sai do seu lado. Amém? Vamos ler agora o versículo 17, na parte B. E eles pararam entristecidos. Aqueles homens, eles não tinham mais expectativas no Senhor. Aqueles homens tinham perdido a fé, a esperança no Senhor. A expectativa tinha se esvaziado, a fé tinha se esvaziado, a comunhão e a intimidade com o Senhor havia acabado. E isso fez com que esses homens ficassem entristecidos. O que não é diferente do que acontece conosco também. Quando absolutamente nada acontece na nossa vida, é normal até que nós fiquemos traz angústia, traz depressão, traz síndrome do pânico. A tristeza traz a falta de vontade de estar em intimidade com o Senhor. Não deixe isso te abalar. Jesus está com você. Não deixe que a ansiedade tome conta da sua vida, porque Jesus está com você. Não deixe que a falta de esperança tome conta da sua vida, porque Jesus está com você. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, e o Senhor sabe qual é o tempo certo de tudo acontecer. Aqueles homens, eles foram para Emaús no dia em que Jesus iria voltar. Às vezes é o dia do seu milagre acontecer, e você larga tudo e vai para Emaús. Porque você deixa a sua ansiedade falar mais alto do que a esperança, a expectativa de encontrar Jesus. Você deixa que a tristeza domine o seu coração, mesmo sabendo que aquele que fez a sua promessa é fiel. Você larga Jerusalém e vai para Emaús. Às vezes você quer largar a sua vida estagnada para ir para Emaús, porque é mais prazeroso, é mais confortável. Às vezes você congrega em uma igreja e você quer largar a sua igreja porque você acha que ali naquela igreja Deus não fala com você. Nos louvores, nas pregações, nas orações. E aí você quer ir para uma outra igreja que é mais animada, que tem mais irmãos. Fique em Jerusalém. Aguarde pacientemente no Senhor. Jesus é fiel, Ele está do seu lado, a promessa irá se cumprir. Não vá para Emaús, continue em Jerusalém. Seja fiel ao Senhor, assim como Ele é fiel a ti. Amém? Não deixe a tristeza, a ansiedade, a angústia tomar conta do seu coração. Eu sei que é muito difícil nós não ficarmos tristes em momentos de ansiedade, em momentos de luta, em momentos de deserto. Mas nós temos algo valiosíssimo nas nossas vidas, que é a palavra do Senhor. Está triste, meu irmão? Abre a palavra do Senhor que você vai encontrar um monte de palavra de esperança aqui para a sua vida. Está angustiado? Abre a palavra do Senhor que você vai encontrar um monte de palavra de esperança para a sua vida. Está angustiado? Escute um louvor do Senhor que você vai se alegrar no seu coração. A alegria do Senhor tem que ser a nossa força, amém? A alegria do Senhor tem que fazer parte das nossas vidas.
Mesmo que você ache que está tudo estagnado, que está tudo mais ou menos, você não pode ser um crente mais ou menos. Você não pode ser um crente estagnado, porque é você quem acha que nada está acontecendo. Porque enquanto a gente acha que nada está acontecendo, Deus está trabalhando ao nosso favor, amém? Vamos para o versículo 18. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Vou ler novamente. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Amados, Jesus apareceu para aqueles homens, como foi pregado pelo nosso pastor na semana passada, e aqueles homens não conseguiram reconhecer Jesus, eles não conseguiram abrir os seus olhos espirituais. Mas Jesus é tão lindo em nossas vidas que ele dá mais uma chance para aqueles homens reconhecerem. Desta vez, no versículo 17, como nós lemos, Jesus conversou com aqueles homens. E no versículo 18, como lemos, este discípulo chamado Cleopas, um belo nome para você botar no seu filho, viu, Rodrigo? Cleopas. Um dos discípulos respondeu a Jesus, ou seja, respondeu sem reconhecer a voz do Senhor. Aqueles homens estavam tão perturbados com o problema, com a ansiedade, com a falta de expectativa, com a falta de fé, que Jesus apareceu e eles não reconheceram. Jesus falou e eles não conseguiram reconhecer a voz do Senhor. E nesta noite eu digo para a igreja, Jesus está do seu lado e às vezes você não reconhece. Jesus fala com você e às vezes você não ouve. Muitos acham que Jesus tem que falar de maneira estrondosa, através de tempestades e terremotos e arco-íris lindos no céu. Mas às vezes Jesus fala através de uma brisa suave. E é você que não está com os seus ouvidos espirituais abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar na sua vida. E quando é que nós conseguimos ouvir ao Senhor? Quando nós estamos em intimidade com o Senhor. O Senhor gosta que nós falemos os nossos problemas para Ele. Assim como aconteceu aqui com esses discípulos, o Senhor perguntou o que estava os afligindo. E Cleopas respondeu: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Jesus perguntou para aqueles homens por que eles estavam entristecidos, amargurados, angustiados. Jesus pergunta para você nesta noite: o que te aflige? O que te deixa ansioso? O que te deixa distante de mim? Eu estou aqui do seu lado, falando com você. Abra o seu coração, me responda, me ouça, me reconheça, porque eu nunca te abandonei. A promessa que eu fiz na sua vida, ela vai se cumprir. Não vá para Emaús, continue em Jerusalém, não fique estagnado. Faça a obra, ore, louve, clame ao Senhor, converse com Ele, tenha intimidade com o Senhor. Ele gosta de ouvir da nossa boca o que nós queremos, o que nós clamamos, o que nós pedimos, o que nós ansiamos. Deus quer ter uma intimidade de pai e filho contigo nesta noite, não só nesta noite, mas na sua vida. Esteja atento o que o Senhor tem falado com você. Às vezes Deus te manda um irmão para falar com você. Às vezes Deus fala com você através de um louvor. Deus usa quem Ele quiser, amém? Deus usa até o ímpio para falar com você se Ele achar perfeito para aquele momento. Mas tenha certeza no seu coração que Deus, Ele não te abandona. Jesus, Ele não te abandona. E se Ele te fez uma promessa, está difícil de esperar, crie intimidade com o Senhor. Converse com o Senhor, porque quando a sua expectativa de algo acontecer está firmada no Senhor, por mais que você fique ansioso, você fique em paz. E você não larga Jerusalém para ir para Emaús. Você permanece em Jerusalém. Eu não sei qual é a sua Jerusalém. Eu não sei qual é a Jerusalém de cada um aqui. Mas eu falo nesta noite para a amada igreja: permaneça em Jerusalém. Jesus está com você em Jerusalém. Mesmo que o seu Jerusalém neste momento seja um deserto. Foi Deus que às vezes nós achamos
que o deserto, que a luta, é o diabo que nos coloca ali, mas às vezes é o próprio Deus que nos permite passar por aquele momento, porque algo muito maior Ele tem para você no futuro. Amém? Aqueles homens estavam vivendo momentos difíceis em Jerusalém. Afinal, Jesus, o profeta, o Senhor, ele havia sido crucificado, aqueles homens estavam sendo perseguidos também. Mas o propósito na vida daqueles homens era muito maior em Jerusalém. Não era para aqueles homens irem para Emaús, mas o coração, a ansiedade, fez com que aqueles homens largassem Jesus. Assim como o nosso pastor falou semana passada, Pedro era pescador e virou pescador de homens. Quando isso aconteceu, Pedro voltou a pescar. Às vezes, acontece isso na nossa vida. Pedro voltou a pescar porque ele achava que não ia mais ter solução para a vida dele. Então, ele voltou a fazer tudo que ele fazia antes. Às vezes, você acha que a sua vida não tem mais solução e você decide abandonar o Senhor e voltar a fazer tudo que você fazia antes. Nós vemos isso com muitas pessoas que se desviam da igreja. Muitas vezes, nós entramos na igreja, aceitamos ao Senhor Jesus achando que a nossa vida vai mudar do dia para a noite. E às vezes a gente passa anos e anos e anos e anos achando que nada está acontecendo. Mas o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Não deixe que a ansiedade do seu coração faça com que você acredite que Deus não está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando ao seu favor, sim. Deus está do seu lado, sim. Deus está falando com você, sim. Permaneça firme e fiel, assim como o Senhor é fiel à sua vida. Não se desvie do Senhor, não se afaste do Senhor, não vá para Emaús, não largue o Senhor, porque, como eu sempre digo, é ruim às vezes com o Senhor, vai ser 1000 vezes pior sem o Senhor. Amém? Vamos para o versículo 19, na parte A. Ele lhes perguntou, quais? Cleopas respondeu para o Senhor que os últimos acontecimentos, que era a crucificação do próprio Senhor que estava ali do lado dele, estava os afligindo muito, as perseguições poderiam estar grandes e aquilo estava fazendo com que aqueles homens largassem Jerusalém para ir para Emaús. E Jesus pergunta para esses homens, quais? E Jesus pergunta para a igreja essa noite, qual é o teu problema? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua luta? Responda ao Senhor, fale com o Senhor, não queira apenas ouvir do Senhor, fale também com o Senhor. O que te aflige, o que te deixa inquieto, o que faz com que você queira largar o Senhor. Responda ao Senhor, converse com o Senhor, tenha intimidade com o Senhor. Amém? Eu vou pedir para a igreja, deixa marcado aí no Evangelho de Lucas, vamos dar um pulinho lá em João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26. Deixa marcado Lucas que a gente vai voltar. Evangelho de João, capítulo 14, no seu versículo 26. Todos acharam, amém? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Amém, igreja? Deus fala para a igreja esta noite, assim como Jesus quis falar para aqueles discípulos naquele caminho de Emaús. Tenha intimidade com o Senhor, tenha intimidade com o Espírito Santo, porque Ele vai te lembrar, Ele vai te incomodar de tudo que o Senhor já te prometeu. Quando você fraquejar, se você estiver em intimidade com o Senhor, com o Espírito Santo, Ele vai te lembrar, não fraqueja não, meu irmão, porque o que Deus tem para você é muito maior do que isso. Não fraqueja não, meu filho, porque o que Deus tem para você é além das suas expectativas. Não fraqueja não, porque tudo tem um propósito do Senhor. Não fraqueja não, porque nas lutas o Senhor vai te fortalecer. Não fraqueja não, porque às vezes em Jerusalém, em meio à luta, em meio à sua vida que você acha que está estagnada, é onde Deus vai mais te honrar, é onde Deus vai mais te usar, é onde Deus vai mais querer falar do seu amor através da sua boca. Fale com o Senhor. Qual é o seu problema? Jesus perguntou para aqueles discípulos e pergunta para a igreja nessa noite. Qual é o seu problema? Ele já sabe qual é o seu problema. Você não precisa falar. Ele já sabe, porque Ele conhece os nossos pensamentos.
mas Ele gosta, Ele tem prazer em ter intimidade conosco. Ele gosta de ouvir da nossa boca o que nós estamos passando, o que nós estamos querendo, o que está nos afligindo. Fale com o Senhor, porque Ele tem promessas grandiosas na vida de cada um aqui nesta noite. Ele tem promessas grandiosas no lar de cada um aqui nesta noite, nas pessoas que vocês estão colocando no pensamento agora nesta noite. Deus tem grandes promessas, mas não deixe aquele afastamento do Senhor abalar a sua vida. Não deixe que o seu problema te afaste do Senhor. Não deixe de ter intimidade com o Espírito Santo do Senhor, porque vai ser o próprio Espírito Santo do Senhor que vai te fazer lembrar o que Deus tem na sua vida, as promessas que o Senhor tem para você. Amém? Vamos voltar lá para Lucas, no capítulo 24, ainda no versículo 19. Vamos ler a parte B. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Jesus pergunta para aqueles discípulos: qual é o problema de vocês? O que fez com que vocês saíssem de Jerusalém para ir para Emaús? E aquele homem responde que o problema deles é que o profeta Jesus, o Nazareno, poderoso diante de Deus e de todo o povo, havia sido crucificado. Aqui para mim, neste versículo 19, ficou bem claro que aqueles dois discípulos, eles viam Jesus apenas como um profeta. Profeta do Senhor todos nós somos, amém? Em nome de Jesus. Aqueles discípulos viram Jesus apenas como um profeta e não como o Senhor da vida deles. Porque se eles não tivessem perdido as expectativas, a fé, a esperança de que Jesus iria ressuscitar, assim como ele havia falado já, eles não veriam Jesus apenas como um profeta. Eles não largariam Jerusalém para ir para Emaús. Esta semana passada, eu vi um vídeo de uma pastora, um vídeo curto de uma pastora, que ela estava falando que existe uma diferença muito grande entre você acreditar em Jesus e de você colocar Jesus como o Senhor da sua vida. E coube muito bem para esse contexto aqui, porque estes homens, estes discípulos, eles acreditavam sim em Jesus. Tanto que eles ficaram tristes com a crucificação, eles acreditavam que Jesus era um profeta, eles eram discípulos de Jesus. Mas daí a colocar Jesus como Senhor da vida deles, é algo completamente diferente. Porque se eles tivessem colocado Jesus como Senhor da vida deles, eles não deixariam Jerusalém. Eles não abandonariam Jerusalém antes de Jesus ressuscitar. Qual é a promessa que o Senhor fez na sua vida e que você está querendo abandonar porque não se cumpre? Qual é o seu problema que você acha que não tem solução e que você está querendo abandonar o Senhor porque nada mais pode ser feito? Você está colocando Jesus como o Senhor da sua vida? Tudo, exatamente tudo, coopera para o nosso bem, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. É Ele quem sabe o momento certo das coisas acontecerem. É Ele quem sabe se você deve permanecer ali no deserto mais um tempo ou não. É Ele quem decide se você vai continuar achando que nada está acontecendo e o momento certo de agir na sua vida. Não deixe pensamentos contrários ao que Deus tem para a sua vida atingir a sua mente e o seu coração. Coloque Jesus como o Senhor da sua vida. Acreditar em Deus, acreditar em Jesus, louvar na hora dos louvores aqui na igreja é muito fácil. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Quando nós deixamos Jesus ser o Senhor da nossa vida, nós descansamos, nós conseguimos ficar em paz. Eu tenho o costume de falar que crente é a única pessoa que consegue dormir cheia de problema
e acorda com um sorriso de orelha a orelha. Porque nós temos a convicção de que quando estamos dormindo, Jesus está trabalhando a nosso favor. Nós vamos dormir tristes, com problemas, mas nós acordamos felizes e alegres para mais um dia, porque as misericórdias do Senhor se renovaram nas nossas vidas, porque o Senhor nos deu mais um sopro de vida, porque nós sabemos que enquanto nós estamos dormindo, Deus está trabalhando, que nós sabemos que mesmo em meio ao silêncio do Senhor, Ele está trabalhando, e precisamos também ter ouvidos espirituais para saber se realmente Jesus está em silêncio ou se é você que não está conseguindo reconhecer a voz do Senhor. Amém? Vamos para o versículo 20, que foi o versículo de abertura. Eu vou chamar os irmãos do louvor, por favor, para já ficarem por aqui. Versículo 20. Vou ler a partir da resposta do discípulo. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aqui neste versículo 20 nós podemos ver que além de não colocar Jesus como Senhor da vida deles, eles ainda estavam também decepcionados com os sacerdotes e as autoridades de Jerusalém, que crucificaram o Senhor, que era inocente, que não havia feito mal a ninguém, que não havia sido condenado sem ter feito absolutamente nada. Poderia haver uma revolta ali no coração daqueles discípulos com as autoridades, com os sacerdotes que crucificaram Jesus injustamente. E eu falo também para a igreja nesta noite. Quantas vezes nós não nos decepcionamos com autoridades em nossas vidas e por isso nós queremos também deixar Jerusalém para ir para Emaús? Quantas vezes muitos irmãos saem das igrejas porque acham que os líderes decepcionaram, ou às vezes realmente os próprios líderes decepcionaram, mas um líder, uma autoridade, um sacerdote não é Jesus. Nós, humanos, somos pecadores. Querendo ou não, infelizmente, em algum momento nós vamos acabar decepcionando alguém. E isso não pode fazer com que nós não deixemos mais o Senhor ser Jesus nas nossas vidas. Porque as pessoas, elas vão nos decepcionar sim, mas Jesus nunca vai nos decepcionar. Jesus vai sempre atrás de nós. Aqueles homens quiseram sair de Jerusalém porque estavam com medo, sim. Porque achavam sim que Jesus não iria voltar, a ansiedade falou mais alto, e também porque estavam decepcionados com as autoridades. E eu falo para a igreja nesta noite, você pode estar passando por tudo isso que esses homens estavam passando, e às vezes até mais. Você pode estar decepcionado, você pode estar com medo, você pode estar querendo sair do seu deserto, que é Jerusalém, para ir para Emaús, que é um local mais prazeroso, mais aconchegante. Você está achando que não pode mais confiar nas pessoas porque essas pessoas vão te decepcionar, vão te falar palavras contrárias. Mas eu falo para você nesta noite, abra os seus olhos, enxergue Jesus do seu lado. Abra os seus ouvidos, Ele está falando com você nesta noite. Amém. Abra o seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar dentro de você, porque Ele vai fazer com que você se lembre de tudo que Jesus já te prometeu na sua vida. Não saia de Jerusalém achando que já acabou, que já terminou. Jesus tem muito mais para você. Jesus tem um propósito muito maior na sua vida. A promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida porque Ele é fiel. E mesmo que você, porventura, tenha se desviado do Senhor, tenha falado palavras contrárias, não tenha mais intimidade com o Senhor, Ele vai atrás de você no seu caminho, Ele vai caminhar do seu lado, Ele vai conversar com você, porque Ele não vai te abandonar. Esteja sempre com o Senhor, em intimidade com o Senhor. Vamos nos colocar de pé nesta noite. Deus quer falar muito aos nossos corações. Abre os seus olhos e os seus ouvidos espirituais. Deus quer falar com você. Eu não sei qual é o caminho de Emaús que você está passando na sua vida, mas Deus fala para você nesta noite: volte para Jerusalém.
bondade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Nós vamos continuar louvando nesta noite, mas eu quero fazer um convite, amada igreja. Aquele que porventura esteja passando pelo caminho de Emaús e que queira voltar para Jerusalém nesta noite. Aquele que queira ter mais intimidade com o Senhor. Aquele que queira deixar o Espírito Santo trabalhar. Aquele que queira ter os seus olhos e ouvidos espirituais abertos nesta noite. Venha até aqui à frente, que nós iremos orar por você. Eu vou chamar os auxiliares para me ajudar aqui neste momento de oração. Venha até aqui à frente, tome esta atitude de coragem. Não se afaste do Senhor. Ele quer falar com você. Ele quer trabalhar na sua vida, amém? Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, eu quero conhecer Jesus. milhares e milhares.
Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Podem se assentar. Deus nunca saiu do nosso lado e nunca deixou de falar conosco. Amém?